E aí galera, no vídeo de hoje estamos iniciando aqui mais uma jornada de batalha. E hoje vamos com um personagem de um anime que recentemente voltou aos holofotes graças ao ter ganhado uma série. É lógico que eu estou falando do protagonista de Yu Yu Hakusho, o detetive espiritual Yusuke Urameshi. Mas antes de irmos para os personagens, primeiro eu queria pedir aqui no começo para que vocês deixassem o like e se inscrevessem no canal para nós conseguirmos bater todas as nossas metas e crescermos mais ainda. Mas enfim, era basicamente só isso que eu queria dizer aqui no começo. Agora vamos para o vídeo. Tanjiro. E vamos iniciar aqui a nossa lista com o Tanjiro, do anime Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba. O Tanjiro era um garoto normal que, após ter toda a sua família assassinada pelos Onis, ele se tornou um caçador de Onis. E com isso, suas habilidades físicas ultrapassaram um nível sobre-humano. Ainda no começo da obra, Tanjiro já era capaz de destruir grandes rochas e enfrentar os Onis que podiam criar crateras e causar grandes destruições do cenário ao redor. Mas Tanjiro evolui mais ainda, alcançando o nível de Onis como os Luas superiores, que já tem um patamar completamente diferente dos outros. Os Luas superiores são capazes de destruir grandes edifícios e até boa parte de uma cidade, mas Tanjiro aumentou seu nível ao ponto de conseguir bater de frente com o rei dos Onis, Muzan, que provavelmente tem uma capacidade até mesmo de destruir uma cidade inteira. Além disso, Tanjiro possui diversas habilidades, como as suas respirações, como a respiração do sol, respiração da água e muitas outras, o que concede a ele vários tipos de poderes. Mas apesar de ser bastante poderoso, Tanjiro não teria muitas chances contra Yusuke. No torneio das trevas, na luta contra Toguro, por exemplo, Yusuke já poderia ser considerado acima de personagens como Riei, que com suas chamas negras foi capaz de tremer uma ilha inteira. Além disso, Yusuke no início da jornada conseguiu bloquear 4 disparos de raio, sendo que Tanjiro mal e mal atinge a velocidade de um raio. Então Yusuke do final da série poderia ver o Tanjiro basicamente parado no tempo. Chance de vitória do Tanjiro 0%. Asta. E agora vamos com o Asta, do anime Black Clover. Asta não possui magia em um mundo que é praticamente dominado pela magia, porém nem por isso ele é fraco, e na verdade ele provavelmente é um dos seres mais poderosos do seu verso. Asta possui a anti-magia, o que basicamente o permite refletir e anular qualquer tipo de magia, e com isso ele tem um alto poder, já que no universo de Black Clover personagens com poderes mágicos são capazes de gerar destruições enormes, com algum podendo destruir até mesmo reinos inteiros que têm o tamanho de países. Mas não só isso, pois Asta se compara a personagens que possuem cálculos de feitos a nível de poder destruir um continente inteiro. Mas não só isso, Asta também já foi capaz de acompanhar disparos de luz, o que obviamente significa que Asta pode atingir e até superar a velocidade da luz, já que Asta ainda tem a sua forma de Black Asta, onde suas capacidades aumentam e muito. Então aqui o nível já aumentaria bastante, já que Asta, como eu citei, já tem um nível superior à própria velocidade da luz, enquanto Yusuke não tem muitos feitos de velocidade, mas pelo aumento de poder que ele teve no início da série, que ele já podia acompanhar raios, provavelmente ele tem a velocidade da luz no final de sua jornada, mas isso não é uma certeza, e mesmo que ele tivesse velocidade da luz, Asta é superior à velocidade da luz, pois atualmente ele está em um nível muito maior de quando ele foi capaz de acompanhar disparos de luz. Porém ainda a diferença de poder bruto seria muito gigantesca, já que enquanto o Asta no máximo tem o poder para destruir um continente, Yusuke pode destruir planetas, e já enfrentou Sensui, que com apenas 1/5 do poder podia destruir o planeta Terra, e os mesmos precisaram lutar no Makai, que é mais resistente do que a Terra, mas ainda assim a luta deles gerou uma destruição imensa no Makai. E como o Yusuke não possui poderes mágicos e seus poderes são um tipo de energia espiritual, então Asta não poderia anular ou refletir eles. Chance de vitória do Asta 10%. Luffy. E este aqui não tem muito a ver com esse lance de caçadores de demônios ou espíritos. Porém, Luffy versus Yusuke é uma grande rivalidade dentro do mundo das batalhas. Então vamos ver qual desses dois rivais venceria numa hipotética luta. Luffy tem o sonho de se tornar o rei dos piratas. E após conseguir a sua Akuma no Mi, o que deu a ele poderes de borrachas, ele conseguiu alcançar um alto nível de poder, onde o mesmo podia destruir prédios facilmente e ganhar um grande poder de impacto,
ao esticar ou inflar membros do seu corpo, como braços e pernas, por exemplo. Luffy também tem os seus Gears, que aumentam em muito sua capacidade física, mas tudo isso vai para outro nível na forma mais poderosa atualmente de Luffy, o seu Gear 5, onde ele se torna praticamente um deus, e é revelado que na verdade a sua Akuma no Mi não é simplesmente o poder de ter propriedade de uma borracha, e sim Luffy é a reencarnação do deus Nika, o deus do sol. Luffy nessa forma pode modificar todo o ambiente a seu redor para torná-lo como uma borracha. Além disso, nessa forma ele rivaliza com imperadores como o próprio Kaido. Kaido é comparado com Barba Branca, e Barba Branca mesmo em sua velhice já tem citação de poder destruir o mundo inteiro. E o mundo em One Piece é muito maior do que na vida real, já que o planeta em One Piece possui 9 luas e uma quantidade incontável de ilhas. Então destruir esse planeta daria um nível muito acima do planetário, chegando até mesmo a capacidade de destruir planetas grandes. Então aqui Yusuke teria sérios problemas contra o Luffy em seu Gear 5. A começar que ataques físicos seriam completamente inúteis, já que por causa do corpo elástico de Luffy, ele praticamente é imune a ataques físicos. E Luffy também teria vantagem em velocidade, já que após o time skip, ainda na sua base ele já podia reagir a lasers. E no Gear 4 mesmo já tem cálculos de até 12 vezes a velocidade da luz. Então no Gear 5, Luffy teria uma velocidade de dezenas de vezes a velocidade da luz numa escala muito maior, o que faria ele ter uma boa vantagem contra o Yusuke. Porém, Yusuke ainda tem uma vantagem no poder bruto. Apesar de Luffy possivelmente poder destruir planetas maiores do que a Terra, Yusuke é superior a Sensui, que com 1/5 do poder pode destruir o planeta Terra. Além disso, Yusuke conseguiu superar Yomi, sendo que Yomi era 60 vezes mais poderoso do que Sensui. Então, Yusuke também tem um poder muito além de poder destruir planetas, numa escala maior até do que a do Luffy. Então essa batalha seria extremamente equilibrada, onde Luffy é superior em velocidade e é imune aos golpes físicos do Yusuke, além de poder ter uma vantagem de cenário, podendo manipular ele da forma que ele quiser. Chance de vitória do Luffy, 51%. Escanor. E vamos com ele, aquele que está no topo dentre todas as raças, o pecado do orgulho do leão, Escanor. Escanor, apesar de ser um humano, ele tem literal o poder de um deus, e até mesmo o seu estado mais poderoso ele supera o poder dos deuses. Escanor possui o Sunshine, uma habilidade que conforme mais as horas se aproximam do meio-dia, mais poderoso Escanor vai ficando, e quando atinge o meio-dia é onde ele fica em seu ápice, no seu estado The One. Porém, após isso, o Escanor vai enfraquecendo, ao ponto de, quando o sol se pôr, ele se tornar mais fraco do que um humano comum. Mas com o poder do sol, o Escanor possui várias façanhas. Ele simplesmente foi capaz de humilhar o Gallant, o mandamento da verdade, sendo que Gallant, com um soco que ele acertou no Escanor, foi capaz de destruir 2 montanhas que estavam no horizonte com a onda de impacto, e destruiu a própria montanha onde eles estavam. Mas em seu The One, ele literalmente vira a encarnação do poder, como é dito pela própria Merlin. Escanor The One, com um único golpe, derrotou Meliodas no modo assalto. Além disso, ele deu um combate equilibrado contra o Rei Demônio. Mas o poder de Escanor não acaba aí, já que o mesmo tem seu Ultimate The One, onde queimando toda a sua energia vital, ele alcança um novo estado de poder, sendo capaz de superar a forma mais poderosa do Rei Demônio. Então aqui, Yusuke, apesar de poderoso, ele não poderia fazer muita coisa. Escanor, como eu citei, se compara ao Rei Demônio, sendo que Rei Demônio criou o Reino dos Demônios, que além de ser uma dimensão enorme, possui um fucking sol. Então, isso já demonstra que Escanor pode enfrentar seres com a capacidade de destruir e criar estrelas. E sua velocidade também é extremamente alta, pois ele enfrentou seres que fariam o Rio do Shell, tem a graça da luz, ficar em câmera lenta. Mas aqui, apesar da diferença de poder ser enorme, Yusuke ainda teria uma chance, pois Escanor só atinge esse nível de poder extremamente superior ao do Yusuke no seu The One, enquanto Escanor, nas suas outras formas, apesar de dar um bom trabalho, Yusuke ainda poderia derrotar o mesmo. O problema é que Escanor ia ter o Ultimate The One, um poder que ele pode acessar a hora que ele quiser. É claro que ainda dura pouco tempo, mas a verdade é que seria praticamente impossível do Yusuke conseguir vencer o Escanor, pois no The One, Escanor é muito superior e poderia derrotar o Yusuke com um único golpe. Chance de vitória do Escanor, 70%. Motoqueiro Fantasma.
Johnny Blaze, ou o espírito da vingança, motoqueiro fantasma, é um ser de alto nível no universo Marvel. Após fazer um pacto com Mephisto, ele ganhou uma transformação, digamos assim, o que transforma ele numa caveira flamejante com poderes que o fazem lidar com criaturas sobrenaturais e demônios de alto nível. O motoqueiro fantasma até que é bastante forte. Ele é muito superior a heróis urbanos, que podem arrasar boa parte de uma cidade e aguentar explosões nucleares. Mas aqui os atributos físicos não seriam a grande coisa, já que Yusuke tem feitos imensamente superiores ao motoqueiro fantasma. Porém, o que faria ele ganhar aqui são suas habilidades e sua velocidade, mais especificamente a da sua moto. A moto do motoqueiro fantasma é tão insanamente rápida que ela já competiu com o Mjolnir do Thor, o mesmo Mjolnir que pode atravessar vários universos. Então, com a moto dele, o motoqueiro fantasma teria uma velocidade em que Yusuke nem saberia o que o atingiu. Já o que faria o motoqueiro fantasma ganhar de fato são as habilidades dele, que estariam basicamente um hit kill, como chamas que podem destruir a alma e até mesmo o seu olhar da penitência. É lógico que Yusuke é uma pessoa boa, mas ainda assim, por menor que seja o pecado que a pessoa tenha cometido, o olhar da penitência ainda funcionaria. Chance de vitória do motoqueiro fantasma, 85%. Buda, Shumatsu no Valkyrie. E por último, vamos com aquele que traiu os deuses para lutar pela humanidade, o Buda. Buda, apesar de ser um deus, ele lutou no lado dos humanos no Ragnarok, um evento que acabaria com toda a humanidade. E Buda demonstrou ter um alto nível de poder, ao derrotar Zero Fugo com uma certa facilidade até. Porém, onde Buda mostrou seu real nível foi na luta contra Rajun. Rajun era um ser que destruiu boa parte de Helheim, sendo que Helheim é uma dimensão inteira. Além disso, Rajun deixou assustado boa parte dos deuses, sendo que deuses ali como Shiva, por exemplo, é capaz de destruir e recriar o universo em algumas traduções. A velocidade de Buda também é bem alta. Ele pode se escalar ali pelo menos minimamente com os Zeus base, sendo que Zeus pode ultrapassar a velocidade da luz. Além disso, ele pode ver uma visão do futuro da próxima ação do seu oponente, o que o previne de receber ataques. Mas aqui nessa luta isso praticamente nem seria necessário, já que a diferença de poder é muito grande, pois enquanto um está no nível de destruir planetas grandes, ou um pouco mais, o outro tem o poder para destruir literalmente o universo inteiro. E a diferença de velocidade também é alta. Chance de vitória do Buda, 98%. Mas bom, galera, chegamos aqui a mais um final de uma jornada de batalha, e o Yusuke ele é realmente bastante poderoso, onde ele evoluiu imensamente o seu poder na obra de Yu Yu Hakusho. Mas há outros personagens que lidam com criaturas sobrenaturais que estão em escalas completamente diferentes da do Yusuke, e alguns desses personagens são Ichigo, Dante, Doomslayer, Spawn e Doutor Estranho das HQs. Todos esses personagens lidam com ameaças multiversais e que são um perigo para toda a realidade. Então, para conseguir lidar com isso, eles têm praticamente o mesmo potencial de seus inimigos, fazendo assim com que eles estejam muito acima do Yusuke. Chance de vitória desses personagens, 100%. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí a opinião de vocês, obviamente, o que vocês acham do nível de poder do Yusuke, se vocês concordam com toda a lista, se discordam de tudo. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalhas, listas, duelos mortais, entre muitas outras coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí aos 1.500 inscritos, que eu tenho certeza que a gente consegue. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me adicione no Discord. Então é isso, até a próxima e tchau!